Vamos para a palavra, sim ou não? Quantos vieram abertos para receber uma palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus? Então abra a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, por favor, ou seu aplicativo, ou acompanhe-nos no telão aí também. Eu quero trazer para você uma reflexão de algo que Deus tem falado comigo, de uma forma muito especial nesses dias. Na verdade, já há um certo tempo, eu venho refletindo muito no que nós vamos ler nessa noite, e no que nós vamos tentar expressar aqui, que Deus me ajude, que eu possa conseguir me fazer entender, e que naquilo que eu não conseguir, o Espírito Santo possa trazer para você aquilo que de fato é necessário. Eu não gostaria que nós estivéssemos aqui, eu estava conversando no dia de hoje com um querido irmão, que nós precisamos nos livrar da tentação de vir à igreja somente com aquele intuito de abastecer o tanque, com aquela ideia de que eu estou vindo para a igreja para me aproximar de Deus. Não, eu quero que você cultive uma vida com Deus no decorrer da sua semana, para que você possa vir para a igreja. O caminho é diferente. Você não vem à igreja para se aproximar de Deus, é porque você está com Deus, você vem para a igreja, você vai para o aprisco, você vai para as coisas que você precisa fazer, porque você entendeu que, apesar de difícil, muitas vezes vir para a igreja, seja por qualquer razão, ir para o aprisco, ir para uma atividade que Deus coloca no teu caminho, para você fazer, muitas vezes, mesmo diante dessas dificuldades, nós precisamos fazer o que é preciso, não aquilo que queremos. Muitas vezes a gente não quer, e não há nada de mal em assumir isso. Eu, como pastor, muitas vezes não queria vir para a igreja, não tinha vontade. Quantas vezes eu fui para um aprisco, um pequeno grupo, amarrado, eu não queria ir, mas no meu relacionamento com Deus, eu entendi que era necessário estar ali, não só porque eu iria abençoar, mas porque seria abençoado também. Então encare esses momentos aqui como um manjar, um momento que Deus quer te dar algo, Deus quer trazer algo para você, porque Ele já trouxe durante a semana. Você teve uma semana abençoada, sim ou não, amém? Não, pastor, eu tive muita luta, que semana estressante que eu tive. Mesmo assim, a tua semana foi abençoada, em nome de Jesus, porque você acordou e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida. Você chorou? Sim, você chorou, mas graças a Deus que você teve o Espírito Santo para te consolar. Você teve estresse? Sim, você teve estresse, mas graças a Deus o Espírito Santo estava lá te sustentando, e aquilo que você não viu, Ele viu por você, te sustentou. Então você creia nisso. Venha para a igreja, vá para o pequeno grupo, vá para os apriscos, não para se aproximar de Deus, mas é porque você tem durante a semana se apegado a Deus, você entende que precisa estar aqui, amém, igreja? Em nome de Jesus, leia comigo aí o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, texto bem conhecido, tem até músicas sobre esse texto, feitas, músicas lindas, diga-se de passagem. O texto diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 9, da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios: todavia, como está escrito. Se Paulo fala isso é porque ele tirou de algum lugar, e daqui a pouco nós vamos saber de onde que ele tirou isso. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu queria falar um pouquinho para vocês refletirmos hoje, nessa noite, como vai aparecer aí no seu telão, além daquilo que eu posso imaginar, além do que eu posso imaginar. Nós vivemos em dias, como eu já disse em outras ministrações, em que nós temos ouvido muitas pessoas, vários pregadores, a todo momento, alguém abre uma portinha dizendo que Deus lhe deu uma visão, e ele teria que começar um novo ministério, uma nova igreja. A todo momento você vê músicos na internet lançando os seus singles, os seus EPs, colocando ali as suas poesias. Todos os dias você recebe com certeza aí no seu WhatsApp ou nas suas mídias sociais uma mensagem
com alguma campanha, com alguma corrente de oração. Ou seja, você está repleto de mensagens. Todo momento chega algo novo para você ouvir, para você ler, para você refletir. E quando você olha para a realidade, você percebe que muitas vezes o discurso da igreja, o discurso que nós sempre temos ouvido, é de vitória, é que você vai se dar bem, é que vai ser maravilhoso a sua vida, se você entregar a sua vida para Jesus. Você vai pagar os seus boletos, você vai pagar, vai acabar a depressão, vai acabar a ansiedade, o seu pecado vai sucumbir-se, você vai ser mais que vencedor. Embora essas palavras foram sim tiradas da Bíblia e tem o seu fundo de verdade, quando a gente contrasta com a vida que nós estamos vivendo, quando a gente olha para aquele filho que está afastado há muito tempo e não vai para a igreja, quando a gente olha para aquele marido que a gente queria ver na igreja, quando a gente senta no banco da igreja e olha para o lado e fala: cadê meu marido? Quando a gente olha para o lado e vê: cadê minha esposa? Quando a gente olha para o lado e vê onde está a minha família? Quando a gente acorda na segunda-feira de manhã, o Dia Internacional dos Recomeços, e você se vê com aquela realidade de ter que começar o seu regime, começar a sua dieta, começar a ir para a academia, começar a correr, começar a ir fazer pilates lá com a Janine, você começa a olhar para a sua vida e falar os desafios, e de repente, mais do que isso, você começa a ver que tem boleto para pagar, e parece que a gente, depois dos 15 anos de idade, a vida da gente se resume em pagar boleto, não é, irmão Cris e Robson? Acho que a vida da gente só é pagar boleto, né? É, né? Então a vida da gente parece que é pagar boleto. Aí você vê aqueles boletos que estão atrasando. E aí, você está bem, você está com uma semana legal, vibrando, feliz, e de repente acontece como aconteceu comigo, alguém te liga e fala: seu filho está internado, está com bronquite no hospital, e aí? E você é 4.000 quilômetros de distância, você fica: eita. Aí você vai para a sua faculdade, chega lá, e você faz aquela prova que não era legal para fazer, e você sai mal. Você chega no seu trabalho, o seu patrão parece que naquele dia ele resolveu pegar você para Cristo, e parece que tudo dá errado. E aí você começa a questionar-se, e até questionar talvez algumas falas da igreja. Você é mais que vencedor? A sua família é uma bênção? Aquilo que Deus prometeu vai cumprir? Aí você começa a olhar e ver lá o seu pai que não te dá um abraço, você vê a sua mãe que vive numa vida intensa e nem sequer nota que você está ali. Você olha para o seu namorado e ele não dá a mínima para você. Você olha para a sua namorada e ela parece estar mais preocupada com a bolsa que ela precisa comprar do que o futuro que vocês vão construir juntos. E aí quando a gente começa a aprofundar na vida da gente, a gente começa a olhar para a vida que nós estamos levando e começa a perceber assim: gente, que hora que os humilhados serão exaltados, que tanto falam na Bíblia? Porque eu já cansei de ser humilhado. Faz sentido isso para você? A gente contrasta as falas da palavra de Deus com a vida real, com o chão da fábrica, e parece que existe um abismo de distância entre aquilo que a gente declara nas nossas canções de domingo e aquilo que a gente vê de fato no dia a dia. E aí inventaram a tal das redes sociais. E aí eu olho para aquele cara todo malhadão lá, todo bonitão, e eu falo: caraca, mano, eu nunca vou ser que nem esse cara. Aí você olha aquela mina, você que é jovem, adolescente, perfeita, e ela ainda coloca lá assim, modelo fitness. E você olha para você querendo usar 36, mas você usa 42. E você começa a ser oprimido pelas falácias e as atividades pífias que você encontra dentro das redes sociais, porque você sabe que rede social não quer dizer nada, né? Iludido é aquele que pensa que tudo que está ali é 100% verdade. Existe verdade? Existe verdade. Mas ali é tudo maquiado.
E aí a gente começa a olhar para si e fala assim: caraca, cadê o mais que vencedor que a palavra de Deus me disse? Deixa eu dizer agora, deixa eu trazer você para a realidade da palavra de Deus também. Porque quando a gente fala da realidade das coisas, a gente se esquece que a palavra de Deus é uma pessoa. A gente se esquece que a palavra de Deus é um ser chamado Jesus Cristo, que segundo o capítulo 1 de João, é a palavra que encarnou, é a palavra que se tornou um ser humano. E essa palavra não só viveu entre nós, morreu, ressuscitou, mas ela vive com a gente. E essa palavra, esse Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias. E todos os dias é todos os dias. E aí então a gente começa a ver uma luz. A gente começa a perceber que nós não estamos sós. A gente olha para os boletos e olha para o lado e não vê ninguém para chorar com a gente, mas a gente começa a perceber que não, peraí, ele disse que estaria comigo, ele está aqui nesse momento. Você olha para aquele seu filho que está afastado da igreja e você fala assim: ninguém está enxugando a minha lágrima, ninguém está se importando comigo, mas existe esse Jesus que é a palavra que está ali do seu lado, enxugando a tua lágrima. Aí você começa então a perceber que você não está tão só como você pensava que estava. E você começa a perceber então que, peraí, esse mais que vencedor que a Bíblia está falando transcende essa ideia, este contexto que eu estou chamando de vida real. E olha só, preste bem atenção, você não percebeu, mas propositalmente, por 2 vezes eu falei nessa introdução, de que tudo aquilo que a palavra de Deus fala, de mais que vencedor, de que você vai ser exaltado, de coisas boas, eu disse por 2 vezes aqui que quando você contrasta com a vida real, você vê uma diferença. E ninguém aqui me questionou, e ninguém se levantou aqui nesse lugar e disse assim: pastor, você está equivocado. Porque na verdade, pastor, essa vida que nós estamos vivendo aí dos boletos, dos conflitos, das lutas, é essa vida que é falsa, é essa vida que é ínfima, é essa vida que é mentirosa, não a palavra de Deus, pastor. Nenhum de vocês se levantou e se opôs a mim, e se eu fosse um falso profeta nessa noite, eu estaria te enganando. Eu não estou te jogando culpa, eu estou apenas fazendo uma reflexão, te provocando, porque eu e você precisamos entender o contexto de vida real, do que é real. Porque, veja bem, na verdade nós estamos sendo enganados por um sistema que está dizendo para nós, para mim e para você, de que ter o corpo perfeito é que vai te fazer feliz, que ganhar um salário maravilhoso é o que vai te trazer esperança e salvação, que ter um carro da hora é que vai te trazer cura para a sua depressão, de que se você for aquele popular lá na sua escola e na sua faculdade, aquela pessoa popular, as pessoas te admirarem, você vai se sentir, vai ter a sua autoestima melhor, e a gente sabe que isso não é verdade, porque quantos modelos sofrem de baixa autoestima e são modelos. Você vai perceber que tem muitas pessoas aí, segundo a sociedade, bonitas esteticamente, mas elas têm a vida emocional totalmente arrebentada. Mulheres e homens bonitos sofrendo com distúrbios como anorexias, bulimias, que têm uma visão distorcida de si mesmo e são modelos, são pessoas bonitas. Você vai perceber que pessoas que têm posses, que estão bem financeiramente, estão com suas vidas arrebentadas, são gigantes no empreendedorismo, são gigantes nas suas empresas, mas são ratinhos, covardes, fracos na sua vida emocional, perdem para um travesseiro, perdem para a insônia, perdem para o estresse. Por quê? Porque a sociedade aí fora está dando os seus rótulos, está mostrando para você o que você precisa ser para ser feliz, o que você precisa atingir, e você começa a cair na mentira de que este mundo é real, na sua totalidade,
E a palavra de Deus são palavras motivacionais que por um domingo à noite servem, nos cai bem. Você é mais que vencedor, porque seria lindo eu ficar falando que você é mais que vencedor, que você é a menina dos olhos do Senhor, você sairia daqui cheio de si. Mas a hora que você se deparasse com o primeiro problema na segunda-feira pela manhã, todo esse falar meu cairia por terra, porque você e eu precisamos, nós todos, isso eu estou me incluindo nessa mensagem, nós precisamos entender que a vida real, que estão dizendo que é real aí, é uma ilusão. Estão querendo dizer para nós que tudo aquilo que nós precisamos ter são posses, estereótipos, imagens, e o que Deus tem para nós é infinitamente mais. Nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, e nem uma mente sequer imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que eu quero te oferecer nessa noite. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? E aí, quando você receber essa realidade, esta vida real, aí sim você vai se deparar com aquilo que aí fora estão dizendo ser real, e você não estará mais só. Não, você não estará mais só, porque aquele Jesus que disse, que prometeu que estaria comigo todos os dias, Ele estará acompanhando você ali na sua labuta do dia. E quando chegar aquele boleto, quando chegar aquele problema que você precisa se deparar, você vai olhar para Ele e Ele vai falar assim: eu sou real. Você tem que pagar, você tem que pagar, você tem que pagar. Quando você se deparar com aquela depressão, quando você se deparar com aquela ansiedade, com aquele transtorno, quando você se deparar com as crises que estão aí fora, que estão tentando te aterrorizar, com os problemas que te sufocam, que te tiram a paz, você vai olhar para eles e vai dizer assim: olha, eu tenho algo para dizer para você, o que a palavra de Deus está me dizendo através da boca do Senhor Jesus. Esses sofrimentos leves e momentâneos não são comparados com a glória que há de se manifestar na minha vida, através daquele que prometeu que estaria comigo todos os dias. Então eu olho para você, gigante que se levanta contra mim, para te dizer algo. Sim, você muitas vezes me assustou, mas maior, não é isso que cantamos? Acabamos de cantar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu não sei porque que eu e você não estamos aplaudindo o Senhor nessa noite por isso. Ele é maior, isso é verdade. Falávamos ainda nessa conversa de hoje, esse meu irmão e eu, sobre o que Deus fez em nós, o que nós somos. Eu não quero aqui ficar massageando o ego, eu só quero trazer uma realidade. Você já parou para analisar como que Deus, na sua perfeição, fez este universo? Você já parou para analisar como que é complexo esse universo? Diz-nos a ciência de que o universo é infinito. E já chegamos à conclusão e sabemos, não só pela fé, mas também pela ciência, de que algo tão complexo como é a vida, como é o universo, não pode ter vindo do acaso. Algo tem que ter criado isso. Nunca a causa será maior do que aquilo que a causou. Isso é a lei do sistema, do universo. Então nós sabemos que todo esse universo, com toda essa complexibilidade que existe, existiu um ser superior a ele. E se o universo é infinito, você imagina o Deus que o criou. Imagina o tamanho de Deus. Não imagina, que você não vai conseguir. Isso é impossível, a nossa mente não alcança. Como que algo que é infinito, que é o universo, pode ter sido criado por alguém? Se isto que foi criado é infinito, imagina o que o criou. Agora deixa eu dizer algo para você. Olha que fenomenal que nós falávamos nessa tarde. Nós estávamos refletindo sobre a fisiologia e a biologia do ser humano. E também refletimos sobre a alma do ser humano, sobre a psique, o espírito do homem. E começamos a dizer o seguinte: como que nós somos perfeitos, né? As células, os órgãos, o sangue, tudo perfeito, tudo funcionando. Essa estrutura aqui, os estudantes aí, os acadêmicos das áreas de saúde, sabem que eu estou falando a verdade. Como que o nosso corpo é cheio de
de coisas maravilhosas, fisiologicamente falando. Quando a gente vai para o lado da alma, da psicologia, a gente fica mais maravilhado. Psicologia é uma ciência que vai perdurar por sempre, para sempre, porque nunca você vai chegar na totalidade da alma humana. Se você pegar um ser humano, falávamos nessa tarde, e só naquele ser humano você começasse a estudar a alma dele, você teria material, conteúdo para passar séculos estudando só aquela pessoa. Você imagina a humanidade. Você percebeu a máquina? Você é a melhor máquina que foi criada. Tudo que faz os computadores, a inteligência artificial, tudo é inspirado em você. O ser humano, olha que coisa linda, você está aqui, você respira. Existem órgãos dentro de você que são os órgãos peristálticos, que eles funcionam sem que você precise estar ordenando, eles estão ali funcionando, senão você morria. Olha que coisa linda, você respira, você dorme, você apaga, você não acorda, mas o seu corpo continua respirando. Já pensou se você tivesse que ficar acordado para respirar? E Deus te fez assim, com essa capacidade toda. Aí nós perguntamos hoje à tarde, nós refletimos isso, o porquê de Deus ter nos feito com tamanha perfeição e tamanha complexibilidade. Sabe por quê? Porque o Criador do universo, o Todo-Poderoso, não poderia habitar em qualquer lugar. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus só poderia habitar em algo feito pelo próprio Deus, e você foi feito por Deus, e você é tão perfeito na sua formação fisiológica e psíquica, que somente essa estrutura chamada você, é que é capaz. Agora, olha que maravilha isso, que falamos hoje à tarde. Você já parou para analisar, meu Deus, que o Criador do cosmos, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele flutuou dentro de um útero de uma única mulher? Gente, vocês pararam para... Isso é loucura. O Criador do universo flutuando dentro de um útero. É somente um Deus poderosíssimo como o nosso Deus, que poderia ter criado uma estrutura chamada mulher, para receber todo o Criador do cosmos dentro de si. E eu vou mais além. Esse mesmo Paulo, no capítulo seguinte, de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Gente, que loucura isso. Aí, não se conformando Deus de ter habitado, flutuado dentro de um útero de uma mulher, Ele resolveu, na sua sabedoria e no seu poder, viver dentro de mim e de você. E Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, que Ele mora dentro de nós através do Espírito Santo. Gente, isso é loucura. Você parou para analisar? Você que entregou a sua vida para Jesus. Janine, me ajuda aí em nome de Jesus. Márcio Masqueto, me ajuda a entender isso. Você já parou para analisar e perceber que o Criador... Paulinho, ajuda aí, Paulinho. O Criador do universo se expressou através do seu saxo essa noite, cara. Edmar, você parou para analisar que o Todo-Poderoso, o Criador, Ele teve um momento, ou nesse momento, Ele está olhando para você, e Ele está te usando para estar aqui edificando a vida de muitos? Já parou para analisar isso? Que dentro desse universo de quase 7 bilhões de pessoas na humanidade, Ele está te contemplando, só você está ouvindo cada frase que está na sua mente nesse momento? Você percebe o quão privilégio temos nós de sermos o que somos? Esse texto, Paulo citou Isaías.
Quando Paulo citou esse texto, como nós lemos aqui no versículo 9, como está escrito, disse Paulo, o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que mente nenhuma imaginou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Isaías citou esse texto, ele citou dentro de um contexto de sofrimento. Era um momento em que a religião estava cumprindo os seus rituais certinho, mas no capítulo 29 de Isaías, Isaías declara profeticamente para aquela geração: vocês me adoram apenas com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O que eu aprendo com isso? Que nos momentos de dificuldade, como era lá em Isaías, em que há uma frieza espiritual, nos momentos em que existia um conflito, nos tempos de Isaías o reino estava dividido, guerra civil entre norte e sul, havia muitas nações acercando o povo de Deus vinha sofrendo lutas, batalhas. No ano que morreu o rei Ezequias, começa Isaías, um livro emblemático que mostra muitas tragédias, muitos atos de desobediência por parte do povo, um momento muito frio na espiritualidade do ser humano e do povo de Deus naquela época. E aí vem o profeta Isaías e diz: aquilo que o olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que mente nenhuma imaginou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Sabe o que Isaías estava falando? Sabe sobre ao que Isaías estava referindo-se quando ele dizia isso profeticamente? Acredite você ou não, ele estava se referindo a nós. Porque naquela época o Espírito Santo ainda não habitava na plenitude na vida do ser humano. Naquela época era lei, eram os ritos. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós não estamos mais na lei. Eu imagino Isaías lá no céu hoje olhando para nós e falar assim: meu Deus, será que eles não estão percebendo que o Todo-Poderoso está dentro deles? Aquilo que eu profetizei, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, nem uma mente imaginou, eles estão vivendo isso. Paulo começa a dizer para aquele momento, olha só o momento de Paulo: perseguição, divisão dentro da igreja. Depois faça um estudo sobre Coríntios. Existia lasciva, imoralidade sexual fortíssima dentro da igreja de Coríntios. Divisão. Eu sou de Apolo, capítulo 1, capítulo antes, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Havia problemas doutrinários, havia problemas de heresia, uma igreja conturbada, uma igreja dificultosa até o extremo. Tinha um cidadão lá, para você ter uma ideia, que mantinha relações sexuais com a mulher do seu pai. Era uma coisa tenebrosa o que acontecia naquele lugar. Momentos difíceis, a igreja era perseguida, Paulo estava sendo perseguido, oprimido. E de repente Paulo traz Isaías à tona e fala: gente, ele chega no capítulo 2 falando: gente, eu não me preocupei em pregar a palavra com palavras de persuasão humana, com sabedoria humana, mas eu vim com sabedoria de Deus. Eu preguei Cristo crucificado, e esse Cristo como Deus soberano, conhecedor, como um evangelho que liberta. Ele vem trazendo essa proposta. E diante dessas tribulações que vocês estão passando, deixa eu dizer algo para vocês: está escrito, aquilo que nem um olho viu, que nem um ouvido ouviu e que nem uma mente imaginou, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo não estava falando, irmãos, preste atenção nisso aqui, que aqui está o pulo do gato. Paulo não estava falando de uma coisa que iria acontecer no futuro, ele estava falando daquele momento. Ele estava falando: gente, aquilo que foi profetizado há mais de 700 anos atrás está acontecendo aqui agora. Nenhum olho viu,
o que nós estamos vendo, nenhum ouvido ouviu o que nós estamos ouvindo, nenhuma mente imaginou o que nós estamos vendo, e hoje nós não é mais uma imaginação. E eu quero emprestar as palavras de Paulo para essa noite, dizer para você nessa noite em nome de Jesus. Olha, preste atenção aqui, olha para mim em nome de Jesus. O que está acontecendo na sua vida através de Jesus Cristo, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nada passou pela mente de muitas pessoas. Olha só a plenitude. Eu quero te fazer uma pergunta de todo o coração, responda-me: você ama o Senhor, sim ou não? Fala para mim. Você ama a Deus? Então é tudo isso que Ele tem preparado para você. Ah, pastor, mas eu estou pecando, eu pequei, eu traí, eu esculhambei, eu joguei fora a minha vida, o meu ministério, não tem mais jeito. Essa palavra talvez é para aquele que nunca pecou, para aquele que fez tudo certinho. Não, não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa palavra é para você. Você foi construído, criado com toda essa estrutura maravilhosa para receber o Todo-Poderoso na sua plenitude. Ele habita em vós. E agora eu quero que você avance aí um capítulo para frente, no capítulo 4, aí, aliás, num livro à frente, em 2 Coríntios, no capítulo 4, vai aí para frente e você vai ver o que Deus tem para nós, para que você e eu, e aqui eu quero que você fique bem atento, porque o que eu vou ler aqui é que vai fazer com que eu consiga discernir, quando este mundo que dizem ser um mundo real, nos confrontar, o que eu e você precisamos fazer. Preste atenção, no versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, receba essa palavra em nome de Jesus, como exortação em amor no Senhor. É um puxão de orelha do Espírito Santo para mim e para você nessa noite. Ele está dizendo assim para você, antes de você começar a ler o versículo 16, coloque o seu nome aí antes, tipo assim, Claudinha, Val, Larissa, olha só, olha o que ele vai dizer para você: por isso, não desanimemos, embora exteriormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Preste atenção a partir de agora. Assim, preste atenção, igreja de Cristo, você que está me assistindo na sua casa, você que está aqui nesse santuário, preste atenção no versículo 18, ele está falando, olha só, está tendo tribulação, estamos sendo pressionados por todos os lados, está tendo dificuldade, está tendo boleto para pagar, teu filho não voltou para a igreja, teu filho está fraco na festa, teu filho está com depressão, teu filho está com ansiedade, teu marido não vai para a igreja, tua esposa não quer saber nada com Deus, você está vivendo uma situação difícil, você está passando, seja qual for o problema. Olha só o que ele vai dizer no versículo 18, assim, fixe os teus olhos naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Preste atenção, você talvez não esteja vendo Jesus aí dentro de você, você não esteja vendo Jesus caminhar com você, na literalidade do ver, dos seus olhos carnais vendo a Jesus, mas Ele disse que está em você, e eu e você, nós caminhamos por fé, e fé é crer numa certeza que mesmo que nós não estejamos vendo aquilo ali, nós temos certeza. Quantos têm certeza que Jesus está aqui nesse momento? Isso é fé. A gente não está vendo, mas Ele está aqui, amém, igreja? Você não está vendo Ele dentro de você. Se você tirar uma radiografia agora, você vai ver todos os órgãos do seu corpo, e agora na tecnologia atual, é 3D, né? É 3D. Você não vai achar Jesus lá dentro. Mas você tem certeza, se foi o que você falou, Ele está dentro de você, sim ou não? Ele está dentro de você. E aqui Paulo está me puxando a orelha, Kaline. Ele está falando assim: ô Kaline, para de olhar para aquilo que pode se ver, porque aquilo que pode ver é transitório. O seu diploma é transitório. Eu não estou desdenhando dessas coisas. Eu estou querendo dizer que você não precisa querer ter um bom salário, querer crescer na vida, querer ter um bom carro, ter uma boa casa. Eu não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado. Batalhe por isso. Mas entenda uma coisa, tudo isso é transitório. Sim ou não? Estou mentindo? O seu diploma é transitório, o seu MBA é transitório. Invista, faça o melhor. Mas entenda que isso nunca deve ser seu Deus. Aquilo ali é passageiro. Aquilo vai ficar. Agora focaliza no que é eterno.
O que é eterno? É aqui que está o pulo do gato. Amanhã, quando o boleto vir te assustar, entenda que por mais que seja difícil, vai passar. O boleto é transitório. A luta é transitória. A lágrima é transitória. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, na minha vida, é fiel e justo para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Então aplauda o Senhor nesse lugar em nome de Jesus. Agora você tem que decidir, mano. Você vai acreditar no quê? O que é real, afinal de contas? Você disse que Jesus estando dentro de você é certeza. Então isso é real. Ou você vai acreditar ainda no transitório? André, você vai continuar acreditando no que é transitório? Viviane, você vai continuar acreditando no que é transitório? Você vai continuar se acolhendo? Você vai continuar acreditando nesse gigante que está te assustando? Danilo, você vai continuar acreditando naquilo que é ruim? Ah, pastor, mas existe, é uma realidade, eu sei. Mas o que é mais real? O que eu decido crer? O problema vai continuar, eu sei. Mas ele é transitório. A lágrima poderá sair, mas existe uma promessa que diz que toda lágrima será enxugada. Tudo passará. Porque Ele vive. Tudo o que eu estou falando nessa noite não é desdenhando da vida real, que nós chamamos de vida real. Elas precisam ser olhadas com carinho. O seu trabalho, a sua faculdade, os seus boletos, você precisa ser responsável. Eu não estou dizendo para você sair daqui e ser um triunfalista, dizendo que você vai ignorar esses problemas da jornada da vida. Não, não é este o ponto. O que eu estou querendo dizer é que eles não podem ser maior do que aquilo que nenhum olho não viu, nenhum ouvido ouviu e nenhuma mente imaginou. Meu Deus, isso faz sentido para você? Essa palavra faz sentido para você? Você entendeu quem é Jesus na sua vida nessa noite? Em nome de Jesus, o foco é Cristo ali. Eu não estou aqui massageando o seu ego, eu estou apenas dizendo para você que maior é o que está em nós. Porque nenhum olho viu aquilo que Ele quer fazer na tua vida e aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Quantos profetas quiseram estar vivendo o que você está vivendo hoje? Quantos homens e mulheres de Deus do passado quiseram estar experimentando o que você está experimentando hoje? E nós muitas vezes estamos sendo escravizados pelo transitório, sendo que nós temos acesso ao que é eterno.